Louvado seja nosso amado Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho de João, pela graça que ele tem dado, a oportunidade de nós caminharmos por este Evangelho, por este livro da Palavra de Deus. E há cerca de 1 ano e meio nós começamos o estudo deste Evangelho, e agora Deus tem dado oportunidade para nós concluirmos e chegarmos aos versículos finais do capítulo 21 de João, que é por onde nós andaremos hoje, pedindo e rogando que o Senhor nos ilumine e conceda graça a cada um de nós. Os versículos que nós vamos terminar a exposição são os versículos 18 ao 25. No entanto, para nós fazermos a leitura e termos o contexto, porque nós estamos aqui num momento tão crucial após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram, pelo menos esses 7 discípulos foram a Galileia, seguindo a orientação do próprio Senhor, que disse que encontraria com eles na Galileia. E quando eles, então, chegam ali no mar da Galileia, Pedro diz que iria pescar, os demais discípulos o acompanham, e aí o Senhor prepara uma fogueira, um braseiro para eles. Nós temos aquela situação em que o Senhor pergunta se eles têm peixe, eles não têm. O Senhor orienta a respeito de como eles deveriam pescar, para onde eles deveriam lançar a rede. A pesca é super abundante, né? E nós temos, então, o relato de João dizendo, é o Senhor, Pedro pula na água, aí vem naquela euforia, naquela alegria encontrar com o Senhor, e eles, então, depois desta refeição, logo pela manhã, né, segundo o contexto do capítulo 21, essa refeição, eles passaram a madrugada toda pescando, deviam estar famintos, e o Senhor prepara a comida para saciá-los, né? E aí o Senhor tem uma conversa tão íntima com Pedro, como nós vimos na semana passada, e vai concluindo essa conversa com Pedro. João aparece, não participa do diálogo diretamente, mas é muito mencionado, e é a respeito disso que nós estaremos meditando e compreendendo, então, o que o Senhor está fazendo através deste capítulo, né? Então, só para nós termos o contexto, eu vou fazer a leitura do versículo 15 até o 25. Evangelho de João, 21, do 15 ao 25. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e lhe perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?
Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este capítulo ele é crucial pelo contexto que é retratado. Jesus, então, ressurreto, está lidando com seus discípulos e preparando-os podemos utilizar essa palavra nesse sentido, daquilo que Jesus estava olhando para o futuro, que haveria de acontecer em poucos dias, né, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, Jesus está lidando com os 7 discípulos, né, especialmente com Pedro, e nós somos todos representados em Pedro, porque a comissão, aquilo que Jesus orienta a Pedro, diz respeito à essência de parte da vida cristã, ou do nosso chamado, da nossa vocação, aquilo que nós vimos na semana passada, a questão do restabelecimento, da restauração que Jesus faz com Pedro, porque Pedro o havia negado, e desta maneira, não somente o havia negado, mas tinha enfaticamente negado ao Senhor, a ponto do Senhor dizer a ele, olha, você me negará 3 vezes. E nós percebemos a maneira que Jesus, quando encontrou com Pedro ressurreto, e tem essa conversa tão íntima, tão profunda, tão amorosa, tão doce. Não é fácil, irmãos, nós imaginarmos a vergonha que Pedro viveu e conviveu diante da afirmação que ele tinha feito a Jesus, dizendo que, ainda que todos o abandonassem, ele jamais abandonaria ao Senhor e estaria disposto a dar a sua vida. E todos viram que Jesus foi negado por Pedro quando Jesus foi preso. E aquilo, certamente, irmãos, nós já sabemos, nós temos experiência de fracasso, nós sabemos o que é lidar com o fracasso e com o fracasso público que tem uma dimensão tão grande. Então, se nós nos colocarmos por alguns instantes na vida de Pedro e olharmos, imaginarmos aquilo que este irmão viveu como um fracassado, como alguém que, no momento mais difícil de Jesus, temeu pela sua própria vida e recuou, deu um passo atrás e afirmou categoricamente que nunca tinha conhecido a Jesus. Este homem já tinha visto, então, agora Jesus ressuscitado, pelo menos há 2 domingos, e estava pescando. Nesse momento de pesca, João declara que era o Senhor, né? Ainda que na praia, João e o Pedro, né, e os discípulos estão num barco, e João o vê dessa maneira, né, e fala ao Senhor, e Pedro, na alegria, no gozo, na força, no ímpeto, vai diante do Senhor e se alegra muito pela presença do Senhor. Mas depois de comer, né, como nós vemos aqui, depois de terem comido, Jesus começa um diálogo com Pedro muito profundo e muito sério, irmãos. Um diálogo que iria nortear toda a vida do apóstolo Pedro. Seria a razão pela qual Pedro se levantaria todos os dias,
se colocaria a dormir todos os dias debaixo desse propósito, dessa vocação, deste direcionamento que Jesus deu a ele, quando determinou que se Pedro o amasse, e ainda que Pedro não tinha aquele amor pleno, um amor sacrificial que nós vimos na semana passada, mas que o Senhor estaria com ele a partir do amor que Pedro seria capaz de amar ao Senhor, e que mesmo nessa incapacidade de ter um amor sacrificial, porque Pedro aprendeu a conhecer a sua fraqueza, e não teve coragem de dizer ao Senhor que amava o Senhor com o amor mais absoluto, o amor de entrega, o amor que não mede esforços. Mas Jesus estava comissionando Pedro, aquele que para muitos não teria mais valor, seria um soldado medroso, seria um servo infiel. Quem queria ter alguém ao seu lado, alguém para cumprir um propósito tão grande, que não estaria disposto a morrer por ele? Mas o Senhor, pelo fato de ser amor e conhecer a natureza humana, e acima disso, irmãos, de saber a poderosa ação do Espírito Santo para transformar os homens pecadores pela graça, o Senhor então comissiona Pedro e fala para Pedro apacentar e pastorear o seu rebanho, os seus ovelhos, os seus cordeiros, dizendo a Pedro: Pedro, então alimenta, Pedro, então cuida, Pedro, então ser modelo, Pedro, então vai à frente, Pedro se entrega por eles. E aí nós chegamos então no versículo 18. Vou ler novamente para a gente perceber a ligação que tem. O 17, Jesus termina então falando isso, né? Apacenta as minhas ovelhas. E no 18, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, Jesus mostra a Pedro: você foi escolhido para ser o condutor, para ser aquele que está guiando, que estará alimentando, que estará servindo as ovelhas, né? Nós poderíamos utilizar a palavra subpastor, porque Jesus está falando categoricamente: Pedro pastoreia, Pedro apacenta, ou seja, alimenta, cuida. E nós sabemos que isso é para cada um de nós. Não há nenhum cristão que esteja vivendo a plenitude da vida cristã, ou que esteja vivendo uma maturidade cristã, ou ainda que esteja numa condição normal espiritual, que não seja responsabilizado pelo Senhor para cuidar de alguns. Todos nós temos irmãos para o cuidado, para o alimento, para o pastoreio. Cada um de nós é chamado para o primeiro rebanho, que é o rebanho de casa. As primeiras ovelhas estão dentro de casa. Nossos filhos, esposa, marido. A comunidade dos irmãos com a qual nós congregamos, que nós reunimos, que nós fraternalmente convivemos, é o segundo rebanho, aquele rebanho maior, aquele rebanho que excede um pouco o tamanho do rebanho de casa. Mas ainda nós temos um outro chamado do Senhor, né? E nós até comentamos que nessa ocasião Jesus dá a Pedro o cajado, porque no começo do Evangelho, no começo da vida cristã, Pedro havia recebido uma vara de pesca, né? Fazendo uma analogia que, inicialmente, Jesus disse que Pedro seria um pescador de homens. Mas agora, Pedro está sendo comissionado para ser um pastor, então, Pedro tem uma mão uma vara e Pedro tem uma mão um cajado. E isso é o retrato da vida cristã também. Nós estamos olhando para os que estão de fora, no sentido de anunciar o Evangelho e propagar o Evangelho para que eles se convertam e, se convertendo, venham para o aprisco, onde o Senhor é o pastor, onde o Senhor cuida e alimenta. E neste aprisco nós
podemos cuidar uns dos outros, que é a igreja, né? Então, agora, Jesus continua a conversa com Pedro, dizendo para ele, e Jesus predizendo, né, usando a sua onisciência, Jesus então está diante daquele que, restaurado, restabelecido, direcionado, com alvo, com propósito na sua vida. Jesus então fala para Pedro, Pedro, você vai caminhar, vai ter a sua carreira cristã, vai seguir a tua jornada, e no final dela, outros tomarão as tuas mãos e vão te conduzir para uma condição que você não gostaria naturalmente, que você não desejaria naturalmente, da maneira que será. Mas agora você é o meu servo. E agora você, de fato, vai até mesmo cumprir as suas próprias palavras, que você estaria disposto a morrer por mim, e isso vai acontecer na sua vida. E porque nós sabemos que Jesus está falando a respeito da maneira que Pedro iria morrer, porque o versículo 19, ele diz isso. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, Jesus está dizendo, olha, Pedro, eu sou o Senhor da sua vida e conduzo a tua vida e estarei contigo até o último momento da sua vida. E digo que o último momento da sua vida você estenderá as mãos. Essa era uma linguagem compreensível no contexto da época. Os gregos compreendiam essa linguagem, que estender as mãos era uma menção a uma morte de cruz, tanto em referência em permitir que a pessoa fosse acorrentada, algemada e conduzida ao lugar da crucificação, ou mesmo que teria suas mãos esticadas, estendidas, para receber a barra, né, aquela madeira que ficava na horizontal, e então ele estaria com as mãos estendidas, seria amarrado neste tronco, nesta madeira. Essa fala era compreensível à primeira geração dos ouvintes, e quando Pedro ouviu isso, sabia que, então, Jesus estava dizendo a respeito da sua morte. Mas João, já no capítulo 19, irmãos, perdão, no versículo 19, João, então, está explicando para os seus leitores. Esse Evangelho de João foi escrito há aproximadamente 90 anos da era cristã, 60 anos, 50 e poucos anos, mais ou menos, da morte de Jesus. Então, Pedro também, já quando o Evangelho de João foi escrito, Pedro possivelmente, ou muito provavelmente, já havia morrido, porque Pedro, segundo a tradição da história da igreja, Pedro morreu em 64 da era cristã, em Roma, morto por Nero, e que, segundo alguns, dentro da tradição cristã, colocam que Pedro pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o Senhor. Então, o versículo 19, João está explicando para aqueles que, a partir da leitura do Evangelho, estariam tomando conhecimento do que Jesus havia dito para Pedro e que Pedro havia entendido isso. Então, o versículo 19, ele tem esse sentido de explicar para os primeiros leitores de João, isso, então, já quase no final do século I. E há uma expressão muito importante para nós entendermos aqui no versículo 19. Quando o Senhor diz assim, Pedro, você vai estender as suas mãos e vão te levar para onde você não quer. Jesus está dizendo, a sua morte será pela crucificação, e é certo que nenhum ser humano, nenhum homem deseja isso. O Senhor, quando estava prestes a ser crucificado, na noite que antecedia a sua morte pela crucificação, disse, se possível, passa de mim esse cálice. Então, Jesus está
compartilhando com Pedro a experiência do que ele viria, Pedro, a sofrer pelo Senhor, sofrer pelo Evangelho, porque havia necessidade de Pedro entender que tudo que aconteceria até os instantes finais e a maneira que Pedro morreria estava já ocorrendo segundo a ciência e a presciência do Senhor, e que toda essa questão estava já no governo do Senhor. Mas notem, irmãos, que no versículo 19, João diz assim, que a morte de Pedro, ela seria uma exaltação a Deus. Ela seria para glorificar a Deus. Ela viria como uma maneira de louvor a Deus. E essa é uma condição normal, irmãos, a respeito da morte. A morte de um cristão, aos olhos de Deus, ela é completamente diferente do olhar das pessoas que não conhecem o Evangelho. Quando nós entendemos que um homem que viveu fielmente ao Senhor, que durante toda a sua vida se propôs a seguir ao Senhor de maneira fiel, a sua morte é um louvor à graça de Deus. Porque é a maneira de expor aos homens que um pecador regenerado recebeu a graça do Senhor, se tornou habitação do Espírito Santo e sua vida foi inteiramente transformada. E a sua morte veio, então, para glorificar o Senhor. O que Deus espera de nós, irmãos, durante toda a nossa vida é fidelidade. Que nós sejamos fiéis ao nosso chamado. Ser fiel à convocação, ser fiel à missão que Deus nos deu, pela habitação do Espírito Santo, nos tornando seus filhos, membros do seu corpo, envolvidos em uma obra de edificação da sua casa, custando toda a nossa vida. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quando Pedro morre sendo fiel ao Senhor, aquele que experimentou a fraqueza de ter negado o Senhor, e por isso nenhum de nós, irmãos, deve estar condenado nessa noite. Porque se nós negamos, e muito provavelmente nós fazemos isso mais vezes, ou fizemos isso mais vezes do que Pedro, se nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos o Senhor pela nossa conduta, se nós até mesmo nesse distanciamento, neste ato de negar o Senhor, né? É claro que não estou falando de negar o Senhor na sua divindade, na sua messianidade. Eu estou dizendo que nós podemos negar o amor do Senhor, rejeitando a sua palavra, não sendo obediente à sua palavra. E vivendo uma vida cristã como alguém dissoluto, como alguém distante da casa de Deus, distante do amor do Pai, alheios às promessas, alheios ao pacto da nova aliança. E se nós tivéssemos, ou estivermos vivendo dessa maneira, nós temos que ter clareza de que o Senhor, ainda nesta era, a era da graça, tem chamado e nos chamado diariamente a restaurarmos a nossa vida de comunhão com o Senhor. Porque o que Deus busca são esses homens e mulheres fiéis ao seu chamado, fiéis ao propósito que há sobre nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:2, 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, recebemos pouco do Senhor para sermos fiéis no pouco.
Seja fiel em pastorear a tua casa, seja fiel em pastorear os teus filhos. Seja fiel na leitura da palavra diariamente. Seja fiel em ouvir a unção quando diz isso não, isso sim. Seja fiel em se submeter à palavra de Deus. Não há uma maneira de dizer que nós amamos a Deus se nós não amarmos a sua palavra. Quem ama as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. E somente quando nós então entendemos a grandeza do significado da palavra de Deus, que retrata e manifesta a natureza do próprio Deus, e que revela o próprio Deus, o Logos de Deus, é amando a palavra de Deus e lutando e nos esforçando com a graça que há em nós, para nós sujeitarmos e vencermos o pecado que tenazmente nos assedia, para que nós mantenhamos a nossa vida de crucificados, para que nós fujamos as paixões. Irmãos, o Senhor sempre está pronto com uma segunda fogueira de comunhão, de suprimento, para restaurar aqueles que caíram na primeira fogueira da acusação, da negação, do distanciamento, da solidão. Então, o Evangelho age em nossa vida sempre restaurando. E quando o Senhor lida com Pedro e fala para Pedro a respeito da sua vida, da sua carreira, e João, já testemunhando a respeito da morte de Pedro, diz que a morte de Pedro glorificou ao Senhor. E a nossa morte, como também vou ler um outro texto de Paulo, Filipenses 1:20, se os irmãos quiserem anotar. Paulo diz assim, Filipenses 1:20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, se nós nos dedicarmos, nos esforçarmos, esmurrarmos o nosso corpo, para vivermos uma vida buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, se nós buscarmos a comunhão com o Senhor diariamente, rogar que o Espírito Santo nos ilumine, que ele quebre sofismas, que ele quebre fortalezas, que o Espírito Santo nos atrai e continue restaurando o nosso coração, nós experimentaremos uma vida de fidelidade. E a partida de um homem e de uma mulher, numa condição de fiel, de fidelidade, é uma glorificação ao Senhor, é uma exaltação, é uma maneira que os homens e as mulheres olham no momento da morte deste santo, desta santa, e reconhecem que eles viram a ação de Deus. Os testemunhos, né, quando nós estamos nesses ambientes de despedida, desse contato físico com alguém que parte para estar com o Senhor. Quantos testemunhos, já neste momento, né, de passagem, ali nos ambientes de velório, quanto testemunho de vida nós temos visto, irmãos fiéis testemunhando o Senhor. Mas também o autor de Hebreus diz que nós devemos olhar a vida daqueles, o final da vida dos nossos guias. Uma preciosa lição mostrando que alguém, um servo de Deus, deve ser medido no que diz respeito ao testemunho, para nós que estamos, não no julgamento, irmãos, quem julga é o Senhor, mas nós olhamos um servo, uma serva, até o final de sua vida, porque o nosso chamado é para a vida toda. Quantos servos do Senhor se perderam já na sua fase de mais idade, que o sucesso da vida cristã, o bom resultado como servo, trouxe soberba ao coração, e se perderam em vaidade. Quantos servos e homens de Deus que lotaram estádios na pregação do Evangelho e caíram. Por isso que o autor de Hebreus diz, atentai para a vida dos vossos guias.
Atentai para o final da vida dos vossos dias. Então, o que nós olhamos aqui é que, seja em vida, seja em morte, segundo a palavra do apóstolo Paulo, a nossa vida deve glorificar ao Senhor. E é um privilégio para nós vivermos com irmãos e com irmãs que testemunham do Senhor até os seus dias derradeiros e são recebidos e recebem da parte de Deus, né? Ou tem o testemunho dos homens, no sentido, esse irmão, essa irmã testemunhou, glorificou ao Senhor em sua vida e também em sua morte, né? Louvado seja o Senhor. O versículo 19, irmãos, termina com a questão de segue-me. Eu não vou falar do segue-me agora, porque eu vou falar quando nós chegarmos no versículo 22, e aí nós vamos fazer a exposição maior a respeito do versículo 22. Versículo 20, nós continuamos então. Então Pedro, voltando-se, viu também que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Percebam que o Espírito Santo, irmãos, conduz o apóstolo João na redação, então, deste evangelho, já no final do século I. Eu insisto em falar isso porque é importante nós entendermos o contexto imediato deste evangelho, que era fazer com que aquela geração que já tinha cerca de 30 anos da morte do Senhor tivesse a fé guardada, preservada contra os ataques que já existiam contra as igrejas, as comunidades da época, as assembleias da época. E aqui João, então, está dizendo que quem está seguindo era aquele que reclinava no peito do Senhor, a quem Jesus amava, mostrando que era alguém íntimo do Senhor e que tinha... Eu acho demais, né, quando João, porque nós sabemos que este discípulo amado é João, o próprio autor, e a maneira, na verdade, né, nós sabemos que Deus ama todos os homens, Jesus amou todos os seus discípulos, né, e tendo-os amados, amou até o fim. Mas o que é especial aqui, irmãos, é que João torna esse amor pessoal, verdadeiro, íntimo, relacional. Então, João se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. Experimente fazer isso na sua vida. Fulano de tal a quem Jesus ama. Alex, o discípulo amado. Quando nós orarmos e estivermos diante do Senhor, e quando nós estivermos nos ambientes que nós estamos, que nós tenhamos essa convicção. Alex, o discípulo amado. Fulano de tal, o discípulo amado. Fulana de tal, o discípulo amado. E este que é o discípulo amado, então está acompanhando a conversa de Jesus e Pedro. Se nós quisermos ampliar e darmos um sentido espiritual aqui, porque João sempre esteve muito próximo do Senhor, esteve aos pés da cruz, ouviu as palavras finais de Jesus, recebeu de Jesus uma incumbência, de certa maneira, na mesma esfera de cuidado, João, esta aí, a sua mãe, né? Mulher, este aí, o seu filho. João, então, por estar seguindo o Senhor, estar próximo do Senhor, recebe essa incumbência, que também não deixa de representar o cuidado do Senhor com a sua igreja, com o futuro da sua igreja, mostrando que na casa do Senhor, na igreja, todos nós estamos ligados e relacionados por esse amor de cuidado fraternal, né? Nós temos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos na igreja, na casa de Deus. Essa é a esfera do amor fraternal, do amor entre os irmãos. Então, João está fazendo, irmãos, está mostrando que ele tem credencial. João está apto para ser este que está relatando o que está acontecendo. E a sua atitude, quando vê Jesus e Pedro caminhando, se distanciando daqueles que estão na fogueira, João não se contém. João não quer deixar Jesus por nada.
por nenhum instante. Mesmo sem ter um chamado específico, como Pedro ouviu, segue-me, né? João está aqui seguindo-os. E muito próximo, porque ele ouve a conversa, como ele vai relatar aqui para nós. Que isso nos inspire, irmãos. Inspire você, inspire a mim. Pergunte agora para o Senhor: Jesus, eu tenho te seguido de perto, eu tenho estado próximo ao Senhor. Olhando então para esse texto, né? Para esse versículo especificamente, nós aqui temos um chamado, né? Uma pequena nota do Espírito Santo. Pedro está caminhando com Jesus. E Pedro vê, como o texto diz, né? Vê João. E não é a primeira vez que Pedro, estando diretamente numa ação com Jesus, se distrai e olha para as circunstâncias ao derredor. Os irmãos se recordam ali no texto em que os discípulos estão no barco durante a noite, na verdade já madrugada, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e aí Pedro fala para Jesus: se és tu, mestre, manda que eu vá ter contigo. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, o texto de Mateus 14:30 diz assim: vendo, porém, na força do vento, ou reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Naquele momento, Pedro estava caminhando sobre as águas e não há outro cenário senão de que Pedro está olhando fixamente para o Senhor. Mas quando Pedro olha, desvia o seu olhar de Jesus e olha ao redor e olha aos ventos, ele começa a naufragar. E parece, irmãos, que Pedro aqui está caminhando com Jesus e ele faz e olha para João, desvia o olhar do Senhor e aí tem a atenção chamada para João, enquanto a sua atenção deveria ser para Pedro. Claro que este não é o ensino essencial primário deste versículo, mas nós podemos ampliá-lo nesse sentido de dar a ele uma aplicação para nós. Na nossa conversa com Jesus, na nossa vida com o Senhor, no nosso diálogo com o Senhor, na nossa comunhão com o Senhor, nós não podemos desviar nosso olhar do Senhor. Nós devemos, como diz o autor de Hebreus, olhar firmemente para o Senhor. E o versículo 21 diz assim: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? O versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, então, quando vê João, e a Bíblia nos mostra isso, o Espírito Santo diz assim: primeiro ele viu, pensou e perguntou: e quanto a este? Jesus, então, agora coloca essa questão para ele. Olha como o Senhor lida com as nossas inquietações, irmãos. Olha como o Senhor lida quando nós desviamos o foco da nossa vida. Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. No primeiro momento, nós percebemos que Pedro talvez não tenha guardado ou tenha meditado, não tenha recebido profundamente a palavra que Jesus havia dito para ele: siga-me, ou segue-me, conforme a tradução, né? Siga-me. Jesus acabara de falar isso a Pedro: siga-me. E
Pedro tem uma atitude de desviar o olhar do Senhor, possivelmente se volta, olha para trás, vê João caminhando atrás dele, numa distância muito perto, muito próxima, e ao invés de estar meditando a respeito e até mesmo recebendo esta convocação, essa determinação, esta ordem de Jesus, este comando de Jesus, siga-me. Me parece que soou muito rápido, que entrou quase que por um ouvido e saiu por outro, porque algo chamou a atenção de Pedro, e Pedro foi prestar atenção naquele que estava andando atrás deles. Jesus, então, neste primeiro momento, estabelece uma verdade absoluta, irmãos, no versículo 22. Se eu quero que ele permaneça. O foco do versículo 22 é o querer de Deus, o propósito de Deus, a ação de Deus na vida de cada um dos servos. Pedro havia entendido que ele teria a sua carreira com uma morte de cruz, que ele viveria o seu chamado, o seu apostolado, o seu discipulado, debaixo dessa verdade que o Senhor havia antecipado para ele. E é importante nós entendermos isso. Pedro viveu cerca de 30 anos sabendo que iria, se a nossa compreensão não estiver equivocada do texto, sabendo que ele morreria crucificado. Viveu 30 anos sabendo disso. Irmãos, quem de nós viveria uma vida plena de maturidade, de entrega, de como nós vemos nas cartas de Pedro, pastoreai o rebanho de Deus, não com sorte da ganância, mas espontaneamente. O que Pedro coloca, né, que mesmo recebendo do Senhor e conhecendo o seu momento final, que para Deus seria uma glória, mas que a carne, o ego de Pedro não quereriam isso. Pedro viveu 30 anos fielmente o seu chamado e se entregou inteiramente aos irmãos. E quando disse que sabia que seu tempo estava chegando, a mim não me desgosta e a segurança para vós outros falar as mesmas coisas. Que a volta do Senhor não é demorada, mas que ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, não esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos. Se vocês sabem que Cristo vai voltar, despojem-se da vã maneira de vida que os vossos pais vos deixaram e revistam-se inteiramente agora do Senhor. Cresçam na graça. Um homem que sabia, como ele mesmo diz, né? Sei que agora o meu tabernáculo está se desfazendo, que estou pronto para deixar o tabernáculo. Nós não encontramos este homem com medo da sua morte, nós não encontramos este homem angustiado, mas nós encontramos este homem vivendo debaixo de uma sentença dessa, cheio de gozo, de vigor e alegre por ter servido ao Senhor, plenamente restaurado. Então, quando nós, voltando aqui, né, para o versículo 22, quando nós olhamos o que Pedro está vivendo, né, eu adiantei, né, falei a respeito da maneira que Pedro viveu, né, isso seria a parte final, mas acabei falando agora. Só retomando, então, este momento em que Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para João, ou para o discípulo amado, e aí o Senhor restabelece a ordem pela qual nós devemos entender a nossa vida nessa terra. Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade, e Deus realiza tudo segundo a sua vontade. É o seu querer que prevalece. Nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados.
nada pode impedir Deus de suas realizações. Agindo Deus, quem impedirá? Então o Senhor diz assim: se eu quero que ele permaneça, ou seja, Pedro, quem determina como meus servos irão viver e até mesmo morrer sou eu. O controle da vida dos meus servos está nas minhas mãos. Eu os tenho na minha mão direita e ninguém as arrebata de mim. Se você vai ter uma morte como mártir, se você vai ter um martírio, e se João vai viver longamente e não vai ser martirizado, e se Paulo vai ser decapitado, e se alguém vai ser morto na arena, e se alguém vai ser morto por cair de um prédio, se alguém vai ser morto dessa ou daquela maneira, isso não lhe compete. Se eu quero, o que vale, o que conta é o meu querer. E aí o Senhor prossegue estabelecendo essa verdade, porque Ele é o pastor, irmãos. O Senhor assumiu cuidar de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas. E Ele que nos conduz todos os dias da nossa vida. Davi tinha essa compreensão. Salmo 139, ele diz isso. Que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Antes de nós sermos ainda substâncias informes. Nós não vivemos o acaso, nós não vivemos o por acaso, nós não vivemos as fatalidades da vida, nós vivemos o cumprimento de um propósito, de uma razão, de um tempo determinado, de um período estabelecido, para que nós, como seres eternos que nos tornamos, tenhamos o tempo na nossa vida neste corpo terreno e depois partiremos para estar com o Senhor para sempre. O que te importa? O que importa a ti, Pedro? O que importa a ti, Alex? A maneira que eu estou lidando e cuidando da edificação. Veja, irmãos, aqui é um sentido específico, né? Não, o Senhor acabara de dar a incumbência a Pedro de cuidar do rebanho. E aqui ele está lidando com uma questão de Pedro, de querer saber o que Deus vai fazer na vida dele. Isso não nos importa, irmão. O que compete a nós é sabermos que o soberano, o eterno, o altíssimo, estabeleceu que Jesus Cristo, que é o Filho que se nos nasceu, Deus forte, príncipe da paz, que tem o governo sobre seus ombros. Então, que é este Senhor que está reinando. O seu cetro, o seu trono é de geração em geração. O Senhor reina sobre nossas vidas. O Senhor cuida de cada uma das ovelhas. Mas, irmãos, é importante nós entendermos aqui o chamado. E nesse processo de cuidar das ovelhas, o Senhor tem os seus pastores, as suas pastoras, para estabelecerem o cuidado, o pastoreio, o apacentar sobre cada um deles. Acho que está claro para os irmãos, né? A distinção de como Deus vai lidar e como Deus vai agir, como Deus vai proceder, o tempo de cada um, a maneira que cada um vai ter o ministério, a maneira que cada um vai receber os dons, a maneira que cada um vai servir na edificação, se um é pé, se um é dedo, se um é boca, se um é olho, se um é nariz, se um é orelha, isso compete ao Senhor. Quanto a ti, o que te importa. E aí o Senhor segue, né? Dizendo para Pedro, e aqui eu acho extraordinário, irmãos, o Senhor retoma o ponto alto da vida cristã, do serviço cristão. Quanto a ti, segue-me. Segunda vez que o Senhor fala para Pedro. Falou a primeira vez, depois de anunciar a maneira que Pedro terminaria a carreira. Acrescentou logo ao final, segue. Mas parece que Pedro não percebeu a profundidade, aquilo que estaria envolvido nessa frase de Jesus, segue-me. E ele, então,
se permite olhar e querer saber como ficaria a situação de João, seu amigo, afinal, Pedro e João são mencionados inúmeras vezes na palavra juntos. E é claro que a amizade que eles tinham, do mesmo ofício, até mesmo quando João está inclinado, né, no peito do Senhor, na última ceia, e o Senhor fala assim: quem colocar comigo a mão no bocado, né, é o que vai me trair. E o texto de João 13 diz assim que Pedro olhou com os olhos para João e fez aquele movimento de olhos, né, quando nós mexemos assim, pergunta para Jesus: quem é? Então, essa intimidade que Pedro e João tinham faz com que Pedro se sinta autorizado a querer saber: Jesus, e como que eu vou morrer crucificado? E como que vai ser a história de João? É por isso que Jesus diz assim: Pedro, vai ser da maneira que eu quero, e isso não te importa, mas o que te importa é que você deve me seguir. Irmãos, eu queria, no nome do Senhor, falar para os irmãos, falar para mim, ou falar para mim e falar para os irmãos, e contar que o Espírito Santo arda essa questão em nós. Seguir ao Senhor. Este é o capítulo que Jesus está preparando os discípulos para a grande comissão, para o evento que seria extraordinariamente estrondoso no universo. O Espírito Santo habitaria toda a carne. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os homens seriam agora coparticipantes da natureza divina pela habitação do Espírito Santo. Jesus está lidando com estes discípulos que ainda não tinham sido revestidos no Pentecostes, mas que tinham já recebido, lá em João 20, o Espírito Santo, mostrando que eles estavam comissionados a servir ao Senhor. E agora, Jesus está selando isso no coração de Pedro. Pedro, a segunda vez que eu digo para você, segue-me. Deixa que eu cuido da maneira que eu vou lidar com cada um dos meus filhos. Mas eu quero que você saiba que eu espero de ti, de você, que você me siga. E há dois pontos, irmãos, muito fortes na palavra de Deus. Como que nós podemos seguir ao Senhor? A primeira não questão em ordem, tá, irmãos? Mas uma delas é ouvir a voz do Senhor. João 10 deixa isso claro, né? João 10, 3, porque para este porteiro abre, falando do pastor quando chega esqueci o nome. Bom, no curral, né? Então, o porteiro abre a porta, o pastor entra, e aí o que acontece? João 10, 3. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, irmãos, queria destacar para os irmãos aqui que não há como seguir ao Senhor se nós não o ouvirmos. Essencialmente, irmãos, a sua palavra e a unção. Se nós dissermos, eu não tenho ouvido o Senhor nesses dias, o primeiro questionamento que nós devemos fazer é se nós estamos lendo a Bíblia. Porque numa leitura devocional, uma leitura com compromisso, uma leitura devotada, nós iremos ouvir a voz do Senhor. Se alguém não está ouvindo a voz do Senhor, muito provavelmente é que está apartado da palavra de Deus. Não há uma vez que nós não abrimos ou que nós não lemos a palavra de Deus, orando, Senhor, se revela, me ilumina, fala comigo, que nós não
somos aquecidos, alimentados, direcionados pelo Senhor através da sua palavra. Então, a maneira que nós temos para seguir ao Senhor, e isso é responsabilidade de todos nós, seguir ao Senhor ouvindo a sua voz. Ele é o pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o bispo das nossas almas. É a ele que nós devemos seguir, é a ele que nós devemos ouvir, é a ele que nós devemos estar junto. João 12, 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. João 12, 26. Então nós temos a palavra de Deus para ouvir. Irmãos, queria exortar os irmãos a ler a palavra do Senhor, buscando ouvir a voz do Senhor. Nenhum servo de Deus tem uma vida espiritual saudável, uma vida piedosa, se não está ouvindo a voz do Senhor. E ouvir aqui, nesse sentido que nós estamos falando, é ouvir e obedecer. A necessidade da igreja, nesses dias, é ouvir o Senhor, porque nós estamos nesse período derradeiro, em que as verdades bíblicas estão sendo atacadas, em que o testemunho do Senhor está sendo atacado, e que a palavra de Deus tem sido substituída pela sabedoria humana, ou a suposta sabedoria humana, para governar até mesmo filhos de Deus. Se nós não restabelecermos a nossa comunhão com o Senhor, se nós não formos irmãos e irmãs dedicados na leitura da palavra e comunhão, fiel é Deus que nos chama a comunhão de seu Filho, se nós não ouvirmos a unção, se nós não estivermos orando, irmãos, não há uma outra maneira de Jesus rogar que nós amemos a palavra de Deus, se nós não entendermos que Jesus disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ninguém encontra o Espírito de Deus fora das Escrituras. Ninguém recebe a vida de Deus fora da palavra de Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama a sua palavra e não obedece a sua palavra. Isso não significa, irmãos, que nós não tenhamos falhas, que não haja quedas, que não haja tropeços, mas porque nós estamos numa situação normal de se alimentar, de estar na comunhão, nós sempre recomeçamos nos valendo do sangue do Senhor e seguimos e prosseguimos a caminhada. Permanecer estéril, seco, árido, permanecer rebelde, arredio à palavra de Deus, contendendo, julgando a palavra de Deus, buscando ver se a palavra de Deus se aplica a esta época ou se não aplica a esta época, se não seria o caso de atualizar a palavra de Deus, se a palavra de Deus é machista, se a palavra de Deus traz sujeição, se a palavra de Deus aprisiona. Irmãos, todas as vezes que alguém entra neste caminho de colisão com a palavra de Deus, é porque ele está distante de ouvir a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. A outra maneira que Jesus mostra na sua palavra, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A maneira de seguir ao Senhor, e aí nós temos este par, porque a palavra de Deus nos leva para a cruz sempre, porque é onde nós confrontamos a nossa vontade, é na palavra de Deus. Por isso que, por um lado, a palavra de Deus sempre tem que nos confrontar, parece contraditório o que eu estou dizendo, mas não é. Por quê? Porque a palavra de Deus discerne o que é espírito e alma, aquilo que procede do coração de Deus é aquilo que procede da natureza humana.
É a palavra de Deus que faz com que nós olhemos para a maneira que nós estamos vivendo e sejamos condenados pela palavra de Deus, e sejamos exortados pela palavra de Deus, e sejamos reprovados, ou aprovados, ou encorajados, alimentados, sempre pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, irmãos, que ela corta, ela é apta para discernir aquilo que é espírito, aquilo que é celestial e aquilo que é terreno, aquilo que procede da nossa carne. Cristão que deixa de experimentar a cruz, que fica com uma dura serviço, ele não vai completar a carreira de modo vitorioso. Porque completar a carreira significa estar crucificado com Cristo. Novamente, irmãos, isso não significa que nós tenhamos um viver perfeito, imaculado, sem erro e falha. Mas significa que a cruz tem operado em nossa vida e nós entendemos que o caminho crucificado é o caminho que nos leva à exaltação no futuro. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. Não há como um servo ser fiel ao Senhor se não tomar a sua cruz hoje. Tomar a sua cruz no contexto de casa, no contexto familiar. Permitir que a vontade de Deus se manifeste nas ações, no falar, inspirando os de casa a se voltarem ao Senhor. Tomar a cruz no ambiente da comunidade, da comunhão, da assembleia, da fraternidade, da congregação. Tomar a cruz na nossa relação com os homens. A cruz, irmãos, não é uma doutrina. A cruz é um caminho. A cruz é a experiência dos homens piedosos. A cruz é a experiência da mortificação. E a cruz é mais viva hoje do que outrora fora. Porque a cruz, ela só se aplica no dia de hoje. Não tem cruz para ontem e não tem cruz para amanhã. A cruz tem um prazo de validade de 24 horas. A cruz é para agora, nesse momento. É para essa situação, é para esse relacionamento, é para essa questão com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor teve que falar abertamente, que Ele fala abertamente, e renove em nós este comando, essa determinação. Siga-me. Siga-me. Que cada um de nós ouça o Senhor, renovando, assim como o Senhor falou no começo para Pedro. Pedro, quando encontrou com Pedro, né, e André, seu irmão, e disse aos dois para que eles o seguissem, assim como o Evangelho de João começa ali no capítulo 1, o Senhor falando para Filipe, siga-me. O último capítulo do Evangelho termina dizendo, siga-me. A igreja deve seguir ao Senhor. Vamos concluindo. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aqui há 2 pontos importantíssimos, irmão. Primeiro, uma interpretação equivocada de uma verdade dita por Jesus. Já viu esse filme antes? Essa questão de ter uma verdade distorcida, interpretada de maneira equivocada, alheia ao conjunto das Escrituras, já conduziu e trouxe para o seio da igreja, irmãos, heresias, trouxe para o seio da igreja divisões, facções, sectarismo, contenda. Porque o que os irmãos viveram aqui no 1º século, e eu quero chamar a atenção para os irmãos para isso. Isso é muito importante, irmãos. Primeiro, vejam como o que aconteceu. Os irmãos entenderam
que Jesus estava se referindo ao discípulo amado, a João, que ele não morreria enquanto o Senhor não viesse. João está escrevendo isso aqui, ele está vivo. Imagina o que este homem viveu, irmãos. Porque enquanto João está vivo, e a cada dia vai envelhecendo, significa que, se o Senhor vai voltar enquanto João está vivo, à medida que João vai envelhecendo, significa que a volta do Senhor está mais próxima. Porque Jesus não deixaria João morrer sem que ele voltasse. Então, à medida que João já está aqui, no final do século I, já estamos aqui provavelmente na década de 90, João já aproximadamente com seus 80, 90 anos, os irmãos olhavam para João e diziam assim: bom, João está vivo, mas está muito velhinho, então a volta do Senhor deve ser muito próxima. Imagine João acordar com febre. João acordou com febre, tossiu. Jesus deve estar voltando hoje, porque João deve estar morrendo hoje. Pensa nisso, irmãos. O que gerou isso? Um grupo de irmãos cada vez mais próximos e partidários a João. Porque eles entenderam, distorcendo, inclusive a 2 Tessalonicenses, que já corria neste meio, que já havia sido escrita por Paulo, porque importante a gente lembrar disso aqui, né, irmãos? Nós estamos confrontando as verdades bíblicas dentro do contexto e lembrando que o Evangelho de João é o último a ser escrito. E nós, então, sabemos que a vinda do Senhor já tinha se distanciado. A morte do Senhor já tinha se distanciado. Mas como eles entenderam que Jesus não voltaria enquanto João estava vivo, à medida que João foi envelhecendo, foi aumentando a expectativa. E João tem a preocupação qual, irmãos, inspirada pelo Espírito? Que com a sua morte, os irmãos não viessem a naufragar na fé. Porque poderiam entender, então, que se Jesus havia dito que voltaria com João vivo, João morreu, Jesus não voltou. Então, é mentira o que Jesus disse. E a fé e a igreja correriam um grande risco. Então, o Espírito Santo traz João para escrever isso. O que Jesus disse não foi que o discípulo não morreria. A ênfase não é no tempo de vida de João. A ênfase é no poder do Senhor sobre a vida dos seus servos. E a maneira que os seus servos viveriam e morreriam competeria exclusivamente a Jesus. Os irmãos entendem, então? E essa questão da distorção, irmãos, como é importante nós não tirarmos um versículo fora do contexto. Quantos irmãos, ao longo da história da igreja, entraram em heresias por não avaliar o conjunto de todas as escrituras? Nós não podemos construir uma doutrina com base em um versículo. Nós precisamos, para ter uma doutrina, pelo menos 2 ou 3 versículos. E entender os versículos no contexto. Entender aqueles versículos, ou o ensino daqueles versículos, em todas as suas passagens. Por exemplo, irmãos, nós sabemos que Jesus diz: tudo que pedires em meu nome vos será dado, para que seu gozo seja completo. Se você pega esse versículo isolado dos outros versículos bíblicos, você, então, tem base bíblica para orar sobre qualquer coisa. Mas Tiago diz: nada tens porque pedides mal, e pedides para suas próprias concupiscências. Então, nós precisamos de toda a palavra de Deus, por isso que Jesus diz que o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra de Deus. Nós precisamos da interpretação e da visão, né, melhor, para ter a visão do propósito do Evangelho de Deus, nós precisamos do Novo e do Antigo Testamento. Nós precisamos compreender os assuntos que estão espalhados em toda a Bíblia. Nós não podemos pegar um versículo e fazer com que esse versículo seja
uma doutrina. Nós vivemos isso. Nós recebemos o ensino de que este versículo dava base para dizer que o ministério do apóstolo João permaneceria. E que aquela pessoa que ensinava isto estava vivendo aquele ministério. Um ensino absolutamente contrário ao ensino de Jesus. Porque Pedro morreu e o ministério de Pedro permanece até hoje pelas suas cartas. Paulo morreu e o ministério de Paulo permanece até hoje com suas cartas. Podemos dizer que Paulo continua nos pastoreando, Pedro continua nos pastoreando, João continua nos pastoreando, Tiago continua nos pastoreando, Mateus continua nos pastoreando. Mas nós não podemos dizer, como os irmãos, vejam que o versículo 23 diz isso claramente. Porque se tornou corrente entre os irmãos. Aqui, irmãos, é no sentido da igreja. Irmãos da igreja, não compatriotas judeus, como Paulo tantas vezes faz menção disso. Aqui são os irmãos. Os irmãos começaram a achar que João tinha um vínculo íntimo com a volta do Senhor. Muitos passaram a seguir e preferir estar com João do que outros servos, porque tomaram o caminho do partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aqui, então, o Espírito Santo vem fazer um esclarecimento. Não foi sobre a morte. Não foi sobre o fato de que João viveria até a vinda do Senhor. Mas foi para ressaltar o senhorio de Cristo sobre a vida de todo ser humano. A providência de Deus sobre todo ser humano. Então, irmãos, ler a palavra, estudar a palavra é algo sério. Nós precisamos dos mestres sérios. Graças a Deus que ao longo da história da igreja, o Senhor nos deu mestres seríssimos, homens com testemunho aprovado e comprovado, e que nós devemos olhar o final da vida desses irmãos e vermos que até o último dia o testemunho deles permaneceu inabalável, ilibado. Outros, para a tristeza nossa, se perderam no final do ministério. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser tomada no todo, compreendida no seu contexto. Às vezes nós precisamos recorrer ao contexto histórico, geográfico, o contexto político da época, para começar a ter uma compreensão. Por isso, encorajamento dos irmãos. Estudemos a palavra de Deus com afinco. Nos valemos dos mestres, dos irmãos, do material dos irmãos do passado. Não quer dizer que hoje nós não tenhamos mestre. Na casa de Deus há mestres, sim. Nós temos contato com alguns desses irmãos, os irmãos, nós já recebemos inúmeros irmãos que a gente reconhece que eles têm o dom de mestre na palavra de Deus. Então, os irmãos percebam como a interpretação equivocada pode causar dano. E nós terminamos aqui o versículo 24 e 25, só para concluir, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Louvado seja o Senhor. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito, ele conclui o seu evangelho, não somente o capítulo 21, mas todo o evangelho. O evangelho de João é esse testemunho verdadeiro. De um homem que viu, que reclinou a cabeça, que apalpou, vimos a sua glória. João esteve com o Verbo encarnado, viveu e testemunhou, e o evangelho dele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem trazer a messianidade de Jesus, vem trazer especificamente a vida eterna. Os sinais foram trazidos para que, creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nisso, tenham a vida eterna. Então, nós louvamos o Senhor pelos seus servos, pelos irmãos que deram a sua vida pelo Evangelho, aqueles que foram crucificados, os que não foram crucificados, e ao longo da história da igreja, tantos irmãos, irmãs, que morreram para que a Bíblia chegasse em nossas mãos.
para que a palavra de Deus chegasse em nossas mãos, para que o evangelho conseguisse sair da Palestina e entrasse na Europa, e da Europa chegasse ali na América do Norte e depois alcançasse a América do Sul. Quanto sofrimento, irmãos, quanta luta, quanta perseguição, quanta maldade. E esses irmãos tinham duas coisas no coração: tu me amas, apacenta, e segue-me. A tônica deste capítulo 21 está nesses dois versículos. O amor ao Senhor que nos leva ao serviço ao Senhor. E o serviço ao Senhor consiste sempre em segui-lo. Que o Espírito Santo restaure, renove e arda o coração de cada um de nós, para que o nosso amor ao Senhor se traduza, se manifeste em serviço aos irmãos, e que o nosso serviço ao Senhor nos leve sempre a segui-lo, por onde quer que vá. Nós, assim, encerramos como o próprio apóstolo João disse: não caberiam nos livros as coisas que o Senhor fez, mostrando toda a grandeza do Senhor. Irmãos, nosso Deus é grande. E o que Jesus fez extrapola a nossa compreensão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. E é isso que o Senhor tem feito conosco, nos dando a graça de estudarmos a sua bendita e santa palavra. Que nós amemos o Senhor e sirvamos ao Senhor, servindo a sua igreja, e que o nosso chamado, a nossa vocação, seja sempre esse: seguir o Senhor por onde quer que ele vá. Louvado seja o Senhor. Encerramos dessa maneira, com a graça do Senhor, agradecemos o Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este ano e meio que o Senhor nos concedeu, este tempo. Pedimos que o Senhor continue mantendo a tua palavra como ela é em nós, viva, poderosa, sendo o próprio Espírito, renovando, restaurando, renovando a nossa mente, transformando o nosso viver. Abençoa a tua igreja, abençoa a Assembleia, a comunidade, os irmãos, concede-nos graça e que a nossa consagração ao Senhor esteja renovada com o teu duplo chamado de amor e para segui-lo. Que nós sejamos esses que amam servindo e seguem-no sendo obediente, em nome de Jesus.